Livro de Padre Germano, Memórias, romance mediúnico, recebido pelo médium falante Eudaldo Pagé, registrado por Amália Domingo Soler. Capítulo 6. O melhor voto. Aqui vem o homem à terra, Senhor. Vendo as leis que regem a natureza, compreende-se que a raça humana, senhora de tudo que foi criado, vem dominar todo o existente. Vem tomar posse de seus vastos domínios, vem colonizar os dilatados continentes, vem povoar os mares de casas flutuantes, veleiros e navios. Vem estudar na grande biblioteca da criação e vem, enfim, trabalhar incessantemente, porque a lei do trabalho é a lei da vida. Pois bem, se a ocupação contínua é a síntese da vida, as comunidades religiosas empregam a lei imposta? Não, porque o trabalho há de ser produtivo, há de proporcionar benefícios, há de servir para o engrandecimento do homem moral e intelectualmente considerado. E o trabalho a que mais se dedicam os religiosos é completamente improdutivo, porque a oração sujeita a horas fixas é uma tarefa penosa e é a rotina em ação. É uma prece que se assemelha a um pássaro sem asas que, em vez de se elevar no ar, cai ao chão. As preces elevadas ao som do chamado de um sino não ultrapassam as grades do coro. São como um manancial perdido entre penhascos, escorregam entre as pedras sem deixar o menor rastro de suas passagens. O que é oração? É um gemido da alma, é o sorriso do espírito, é a queixa do aflito, é o suspiro do que espera. É o idioma universal que todas as humanidades falam para se dirigir a Deus. E o homem, ser impressionável por excelência, sujeito a variadíssimas sensações, a uma determinada hora deve fixar seu pensamento em Deus? Impossível, completamente impossível. O homem que reza quando lhe mandam é um corpo galvanizado, mas não é a alma que sente. O êxtase do espírito não ocorre quando se quer. Livre como as águias, não há clausura, não há voto que detenha seu voo. Por isso creio que as comunidades religiosas fazem um trabalho estéril. São lavradores que aram uma montanha de granito e nos sulcos que fizerem não poderá se esconder nem uma única formiga. Nas épocas do terror, quando o mundo era um acampamento, quando o direito de conquista era o que determinava os limites dos povoados, bom era então que as almas tímidas se refugiassem em afastado asilo. Mas quando os códigos racionados deram aos homens direitos e deveres, os conventos são um contrassenso, são uma paralisação da vida, são um lugar de estacionamento para os espíritos e são, por último, um inferno para as pobres mulheres. Eu antes não pensava assim, mas quando ouvi a confissão de muitas freiras,
quando aquelas desventuradas me abriram seu coração, quantos rios de lágrimas, quantos tormentos, quantas horas de inexplicável agonia vi passar diante de mim. Muitas mulheres fanatizadas pronunciaram o voto quando ainda não sabiam o que era viver. Mas depois, quando despertaram de seu sonho, quando imposições horríveis as obrigaram a conhecer os acidentes da vida, quando às vezes tiveram que triturar pequenos seres que teriam amado com todo o seu coração e sem fé e sem esperança, sem nenhuma crença, tiveram que sucumbir à mais detestável das servidões. Ah, quantas histórias guardam os claustros! E se em alguns conventos vivem verdadeiramente entregues à oração, repito, essa oração é nula. A oração verdadeira é aquela que o homem pronuncia quando sofre muito ou quando a felicidade lhe sorri. A oração não é a palavra, é o sentimento, um olhar da alma fixo no céu, vale mais que 1000 rosários rezados por rotina. Talvez porque eu não tive família, fui e sou tão amante dos laços que estreitam os homens, e quando vi as mulheres se desprenderem de todas as suas afeições, ignorando os soluços de seus pais, desdenhando as carícias de seus irmãos, fugindo do único prazer verdadeiro da vida, para se trancafiar em uma cela, dentro do mais frio egoísmo, onde tudo é negado, onde as leis naturais se truncam, onde o homem renuncia aos direitos de sua legítima soberania, porque perde sua vontade. Ah, quanto sofri quando vi a consumação desses sacrifícios, mas resta-me o consolo de que algumas vítimas salvei. Isso me valeu ser o alvo de grandes ódios, mas o bem deve ser feito e a verdade deve ser difundida, sem considerar nem medir os abismos onde se pode cair. Faça-se o bem e cedo ou tarde colheremos saudáveis frutos. Os cegos não levam um guia, pois se os sacerdotes são os ungidos do Senhor, devem conduzir por bom caminho os incontáveis cegos que tropeçam nas paixões e caem nos vícios. Oh, sim, sim, esta é a missão de nós que nos chamamos ministros de Deus. Inspira-me, Senhor, para que eu possa cumprir o divino mandado de tua sagrada lei. E Deus me ouve, sim. Deus me atende, porque apesar de estar aqui escondido, muitos me procuram para me pedir conselho nas atribulações da vida. E muitas famílias chegam ao porto do repouso, obedecendo a minhas indicações. Inspira-me, Senhor, sempre. Há poucos meses, devolvi a calma a um pobre ancião que havia chegado ao último grau de desespero, apesar de ser de um caráter manso. Pai de uma numerosa família, ficou viúvo há algum tempo e não só perdeu a fiel companheira de sua vida, como a maior parte de sua fortuna,
e quase toda a luz de seus olhos. 7 filhos lhe pediam pão, e sua filha mais velha, jovem de grande inteligência em música e pintura, utilizava seus conhecimentos com sucesso brilhante e ajudava com o produto de seus bons quadros no sustento de sua família. Madalena era o consolo e a alegria de seu pai, que se extasiava ouvindo-a cantar. Eu gostava de ir algumas vezes à cidade próxima para ver meu pobre amigo, que é livre pensador, e admirava seu claro raciocínio, sua paciência evangélica, sua cristã resignação, e invejava sua desgraça, porque o via amado, cercado de seus filhos que o acariciavam. Um dia vi-o entrar em minha casa apoiado em um de seus filhos. Corri ao seu encontro e ele se jogou em meus braços, chorando como um menino. Que tens? Perguntei assustado. Roubam minha filha do meu coração. Que me dizes? Não entendo, explica-te. Digo que roubam Madalena de mim. Quem? Quem? Esses que se chamam ministros de Deus. Que dizes? Tu sem dúvida está doente. Não deliro, não. Não recordas a voz de minha filha, que quando canta parece que um serafim do paraíso desceu à terra? Pois bem, eles querem essa voz para si e a estão levando embora. Mas como a estão levando? Como? Fazendo-a entrar em um convento, porque dizem que ao meu lado não aprende nada de bom, porque sou um reformista. E uma família muito poderosa assumiu as rédeas do assunto, e minha filha, aturdida e alucinada com os conselhos de um missionário, diz que quer pensar na salvação de sua alma, porque todos juntos a estão enlouquecendo. E nossa casa, que antes era um céu, agora é um inferno. Tu me conheces, Germano, tu sabes que minha filha é minha vida, que eu sonhava em vê-la casada com um homem digno dela, que não é que eu a queira por egoísmo, pois a mim não me importa. Se preciso fosse, passaria o dia à porta de uma igreja pedindo esmola, desde que à noite pudesse ouvir sua voz de anjo. Mas perdê-la para sempre, saber que vive e que não vive para mim, ah, Germano, isso me deixa louco. E aquele pai infeliz chorava o horrível pranto do desespero. Acalma-te, disse eu, acalma-te, nem tudo está perdido ainda. Eu falarei com Madalena, que me respeita muito. És a única esperança que me resta. Se tu não conseguires fazê-la desistir do plano, já sei o que hei de fazer. E o que farás? O que farei? Perguntas, o que farei? Morrerei. Sem perda de tempo, fui com meu pobre amigo pedindo a Deus que me inspirasse para salvar 2 vítimas ao mesmo tempo, o pai e a filha. Porque esta última é inteligente demais para viver feliz dentro de um convento. Quando chegamos à casa de meu amigo, 2 de meus superiores estavam fazendo companhia a Madalena, que dava aula de solfejo a 2 irmãs,
e ao mesmo tempo ensaiava o canto gregoriano. Madalena, ao me ver, empalideceu, porque sem dúvida compreendeu a que eu ia. Meus colegas me olharam e se prepararam para sair. Um deles disse-me antes: cuidado com o que fareis, pois seguem vossa pista muito de perto. Podem segui-la quanto quiserem, respondi, mas sabei que a perseguição não me assusta, porque sei que Deus está comigo e aquele que com Deus navega a porto chega. Naquele momento, eu me senti possuído por essa força portentosa que se apodera de mim nos lances extremos. Parece que há em mim duas naturezas. No fundo de minha aldeia, sou um pobre homem de caráter simples que se contenta com ver passar os dias monótonos e compassados, fazendo hoje o que fez ontem, sorrindo com as crianças, perguntando aos lavradores por suas colheitas, encarregando as mulheres de manter limpos seus filhos, olhando o céu quando o pintor do infinito testa suas cores na paleta do horizonte. E ninguém, ao ver-me com meu hábito esfarrapado, com meu semblante triste e resignado, poderá acreditar que me transformo como por encanto e que meus olhos apagados adquirem um brilho extraordinário. Pois, embora eu nunca tenha me visto, compreendo perfeitamente porque ninguém pode resistir ao meu ardente olhar. E assim foi com Madalena, que ao ficar sozinha comigo, cobriu o rosto com as mãos e caiu em sua poltrona soluçando. Eu me sentei junto a ela, peguei sua mão e disse: olha para mim. Não posso, porque não sei, tenho medo de ti. Medo? Medo tens tu de ti mesma, não de mim. Creio que tens razão. Acho que sim. Olha bem para mim, Madalena. Pensas que cumpro o meu dever como ministro de Deus? Sim, penso. Mas te acusam, como a meu pai, de seguir secretamente a reforma de Lutero. E me dizem que me perco e que me salve entrando em um convento, que é preciso salvar a alma. E eu vejo meu pai que sofre e seu pranto queima meu coração, mas entre Deus e meu pai, creio que Deus vem primeiro. Sem dúvida, mas crês que vais a Deus assassinando teu pai? Porque no dia em que ele perder toda a esperança, no dia em que tu pronunciares teus votos, nesse dia teu pai se matará. Tu me ouves bem, Madalena? Teu pai vai cometer suicídio. Que bom modo de ir a Deus, regando o caminho com o sangue de um inocente a quem lhe deves a vida? Mas não lhe restam, minhas irmãs, que me deixe seguir pelo bom caminho. Não vais pelo bom caminho, Madalena. A clausura é contrária à lei natural. A mulher não veio à terra para trancar-se em um convento. Se para isso houvesse vindo, Deus não teria formado o paraíso descrito pelas Santas Escrituras. Antes teria construído uma fortaleza e nela teria trancafiado a mulher. Mas, muito pelo contrário, os primeiros casais das diversas raças humanas vieram à terra e tomaram posse dos bosques e dos cerros, dos vales e das montanhas, das margens dos rios, das praias e dos mares, e os acordes da vida ecoaram
em todos os confins do mundo. E o homem e a mulher se uniram para criar novas gerações que glorificassem o Senhor. O bom caminho, Madalena, não é abandonar o autor de teus dias nos últimos anos de sua vida, quando perdeu a esposa, a fortuna e a linda luz de seus olhos. Sabes qual é o bom caminho? Que lhe sirvas de báculo em sua velhice, que alegres sua triste noite com teu amor filial, que aceites o amor de um homem de bem, que te cases e proporciones a teu pai um novo sustento. Essa é tua obrigação, Madalena. Consagrar-te à tua família é esse o melhor voto que podes pronunciar. Onde está a tua inteligência? Onde está a tua compreensão? Como julgas boa uma religião que ordena o esquecimento dos primeiros afetos da vida? Dizem a ti que teu pai é reformista e que a seu lado perderás tua alma. E isso, quem sabe melhor que tu? Que conselhos te dá teu pai? Que sejas boas, honrada e laboriosa, que respeites a memória de tua mãe, que ames a teus irmãos, que se amares, ames a um homem digno de ti, que possa te fazer sua esposa, que ames aos pobres, que sejas muito indulgente para com os pecadores, que ao chegar à noite faças um exame de consciência e te confesses com Deus. Isso te diz teu pai, e isso pode servir para a tua perdição, Madalena? Responde-me em sã lógica. Em tudo tens razão, meu padre. Sim, acredita que temo a eles, porque quando vêm me deixam louca, e como a duquesa de C é minha protetora, é a mais empenhada em minha profissão, e ela me diz que não abandonará meu pai, e ainda mais que fará felizes minhas irmãs, se eu consentir em entrar no convento, porque vê que, com meu pai e vós, e meu caráter um pouco independente, me perderei no mundo, e que não haverá salvação para mim. Ninguém se perde, Madalena, quando não quer se perder. E além do mais, nem teu pai, nem eu te aconselhamos mal. E se queres salvar a vida de teu pobre pai, é preciso que desistas de entrar para o convento. Reflete bem e tenha em conta que no dia seguinte em que pronunciar teus votos, estarás arrependida, e a sombra de teu pai te seguirá por todo lado. E quando te prostrares para orar, tropeçarás com o seu corpo, e quando quiseres entregar-te ao sono, seu espírito te pedirá contas de seu suicídio. E acredita em mim, Madalena, não desates os laços que Deus formou. Perder-te no mundo, sendo tua posição tão digna de respeito e de consideração. Que voto mais santo podes pronunciar que prometer a Deus que servirás de mãe a teu pai doente e a teus irmãos pequenos? Que ocupação mais nobre podes ter que sustentar os passos do ancião que te ensinou a rezar e a bendizer a Deus? Sei razoável, minha filha, cumpre a verdadeira lei de Deus e faz que teu pai, em sua triste noite, sorria agradecido a sentir-se acariciado pelos raios da luz de teu amor. Agora é tarde, Padre Germano, pois lhes dei minha palavra. E pelo cumprimento de tua palavra sacrificarás teu pai? Vamos, Madalena, eu quero a vida de teu pai, e tu não me podes negar.
Naquele momento entrou meu pobre amigo. Vinha sozinho e seu passo era inseguro como o de uma criança que começa a andar. Madalena correu a seu encontro, os dois se uniram em estreito abraço. Suas lágrimas se confundiram por alguns instantes e eu os olhava extasiado, dizendo a mim mesmo: eis aqui a verdadeira religião, o amor da família, a proteção mútua, a devolução dos ternos cuidados. O pai ensina o filho a andar e o filho depois sustenta os passos hesitantes de seu pai e lhe oferece doces crianças que alegram os últimos dias de sua velhice. Oh, a família! Idílio eterno do mundo, tabernáculo dos séculos, onde se guarda a história consagrada pelo alento divino de Deus. A religião que não te respeite, não te considere acima de todas as instituições da terra, terá um poder que será mais frágil que o castelo de espumas levantadas pelas ondas do mar. Madalena rompeu o silêncio dizendo: perdoa-me, meu pai, compreendo minha loucura e ao padre Germano devo a razão. Não me afastarei de ti e faço diante de Deus solene voto de ser teu guia e teu amparo, e acredito que Deus nos protegerá. Sim, minha filha, assenti eu, Jeová velará por ti, crê em mim. Madalena, ao consagrar-te ao cuidado da família, pronunciaste o melhor voto. O melhor voto, sim, porque a paz e a alegria voltaram a reinar na casa de meus amigos. As crianças recuperaram sua jovem mãe, o ancião cego, sua sábia companheira, e todos sorriem, e todos vivem, e nada mais risonho e mais lindo que quando vêm todos juntos me ver em um dia festivo. Minha velha casa se alegra. Ao cair da tarde, Madalena e seus irmãos cantam no jardim a oração do Ângelus e os pássaros alvoroçados repetem: glória. Seu pai a escuta comovido e me diz em voz baixa: ah, Germano, quanto te devo! Que teria sido de mim sem ela? Obrigado, Senhor. Persegue-me muito de perto e me acusam de tirar de ti tuas ovelhas, mas enquanto eu aumentar o rebanho dos bons cristãos, creio, Senhor, que cumpro o meu dever.